querido irmão, querida irmã em Cristo. Seja bem-vindo a este momento de mensagem segundo a Palavra de Deus, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia São Paulo, de Planalto, Paraná. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você. Eu sou o pastor Emerson e te convido a meditar na Palavra de Deus que está registrada em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Esse trecho de Gênesis, da criação, que começa lá em Gênesis 1, versículo 1, no comecinho da Escritura, nos traz essa narrativa maravilhosa, essa poesia, que conta como Deus criou todas as coisas. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, agindo e fazendo com que tudo exista do nada. Ali no começo vai estar escrito assim: no começo Deus criou o céu e a terra. Nós temos um Deus criador ali. Um Deus que faz as coisas surgirem. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. E a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. E nós temos aqui um Espírito que está presente naquele momento. Um Deus que é Espírito. E temos também Deus criando as coisas através de sua palavra, pois vai dizer: Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Você tem Deus Criador, Deus Espírito, mas aonde está o Filho? Olha que interessante. Como cristãos, nós sempre olhamos para a Bíblia a partir do Evangelho, através de Jesus Cristo. E lá vai estar escrito em João, capítulo 1, versículo 1. No começo, lembra de Gênesis? No princípio. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra estava com Deus e era Deus. E mais adiante você vai ler, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. A palavra se tornou um ser humano. Essa palavra que Deus faz todas as coisas. Onde Ele diz, as coisas começam a existir. Essa palavra de Deus, ela é o próprio Filho de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá no começo. Fizeram todas as coisas. E fizeram tudo muito bem. Tanto que nós lemos. E tudo era muito bom. Eu gostaria de ler para você um pequeno livro, mas não todo ele, só uma parte, chamado O Jardim, a Cortina e a Cruz. É um livro publicado pela editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro infantil, sim, mas que contém verdades incríveis. Há muito, muito tempo, aqui mesmo neste mundo, havia um jardim. Nesse jardim, tudo era maravilhoso. Era um lugar para dar boas risadas, brincar, sorrir e se divertir. Não havia nada de ruim nele. Nele, ninguém era triste. E o melhor de tudo, Deus estava lá. Ele tinha feito tudo. Ele estava no comando de tudo. Ele amava tudo. As pessoas podiam ver Deus, falar com Deus e se divertir junto com Deus. Era maravilhoso viver com Deus, até que um dia as pessoas fizeram algo terrível. Elas resolveram fazer o que Deus não queria. Elas quiseram um mundo sem Deus no comando. Deus chama isso de pecado.
O pecado estraga as coisas. Por isso, ele não teve lugar no maravilhoso jardim de Deus. Deus disse às pessoas: vocês não podem mais morar comigo no meu jardim, e as mandou embora. Para mostrar às pessoas que elas deviam ficar do lado de fora, Deus colocou anjos guerreiros na frente do jardim. Os anjos eram como uma grande placa de entrada proibida. Agora, as coisas nem sempre andavam bem, e as pessoas, às vezes, ficavam tristes também. Mas as pessoas insistiam e continuavam pecando, porque não queriam Deus no comando. Por isso, ninguém podia entrar no lugar maravilhoso de Deus. Então Deus disse: por causa do seu pecado, você foi afastado. Por causa do seu pecado, você foi afastado. Deus havia feito esse mundo maravilhoso, mas isso foi perdido. Até porque a palavra em Romanos, capítulo 8, no versículo 22, diz assim: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalhos de parto. Esse universo que nós vivemos, ele está sujeito, assim como nós, ao pecado. Por isso existe sofrimento neste mundo. Por isso esse mundo cada vez mais vai chegando perto do seu fim. E cada vez mais nós vamos vendo a tristeza, a morte, a falta de amor presentes conosco. Mas acredito que muitas vezes estejamos olhando para o lado errado. Enquanto nós deveríamos estar pensando e perguntando: por que ainda Deus nos ama? Por que ainda, apesar das dificuldades, temos tantas coisas maravilhosas? Talvez quando você era pequeno, já brincou com massinha de modelar. Talvez você já fez um bonequinho que não ficou tão bom. E o que você fez depois? Você amassou e foi fazer outro. Mas Deus não faz isso. Deus continua cuidando da sua criação. Você pode aproveitar essa natureza maravilhosa que Deus fez. Aonde você mora, provavelmente deve ter chuva, deve ter vento, deve ter sol. Você deve ter alimentos. Você pode ter família. Você pode amar, ajudar e ser amado e ajudado. Graças a Deus, por causa do seu grande amor, ainda temos tudo isso. Mas apesar de termos tudo isso, ainda estamos sujeitos ao pecado e à morte. Mas Deus não se contenta apenas em nos deixar viver neste mundo, mas Ele ainda entregou o seu Filho por nós. Ele ainda nos amou tanto que entregou a sua palavra, tornou o seu Filho um ser humano para morrer por nós, para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos dar a certeza de que, ainda que esse mundo acabe, Deus tem preparado um lugar maravilhoso. Isso que foi estragado com o pecado, um dia será refeito, maravilhoso, puro, sem pecado, sem morte, sem choro. Um lugar preparado para você e para mim. Queridos irmãos, que nós possamos ser gratos, gratos por tudo que Deus faz por nós, por tudo que nós temos neste mundo, ser alegres porque, apesar da nossa maldade e do nosso pecado, Deus ainda continua nos perdoando, nos amando, protegendo a nossa vida, a nossa família. Mas mesmo que não tenhamos isso, temos a certeza do perdão dos pecados e da vida eterna.
Oremos. Ó amado Pai, muito obrigado pela maravilha da Tua criação, porque Tu nos ama tanto, que nos permite vivermos e aproveitarmos a Tua criação. Além disso, Te agradecemos porque temos a certeza do perdão dos pecados, por causa de Teu Filho, que morreu e ressuscitou por nós, e assim também nos garante a vida eterna no céu. Em nome de Jesus. Amém.